Boa noite. Estamos reunidos hoje para mais um Evangelho no Lar da Casa dos Espíritos e Recanto Vovô Antônio. Vamos fechar nossos olhos, respirar devagar, acalmando nossos corações, buscando em nossa mente a figura de Jesus, equilibrando assim nossa aura, sintonizando-nos com o plano maior. Pedimos, Senhor, dá-nos tua inspiração na leitura evangélica de hoje e sustenta-nos durante toda a reunião através de teus mensageiros, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Vamos dar início à nossa leitura do livro dos Espíritos, capítulo 4, que se intitula Inteligência e Instinto. Pergunta 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. A inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá com o pensamento a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podemos fazer a seguinte distinção. 1. Os seres inanimados formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. 3. Os seres animados pensantes, formados de matérias, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. 7.2. Qual é a fonte da inteligência? Resposta: já o dissemos, a inteligência universal. 7.2a. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila como tira e assimila o princípio da vida material? Resposta: isto não é mais do que uma comparação, mas não exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. 7.3. O instinto é independente da inteligência? Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. 7.4. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência,
ou seja, precisar onde acaba um e começa a outra? Não, porque eles frequentemente se confundem. Mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. 7.5. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, vejam só que importante, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente do que a razão. Ele nunca se engana. Vejamos bem agora a questão 7.5a. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não estivesse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre arbítrio, que seria a liberdade de escolha para nós pensarmos e agirmos. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita. Então vamos prestar atenção. O instinto é uma inteligência rudimentar. Por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto os daquela são o resultado de apreciações e de uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, que quer dizer a vontade e a liberdade. Então, meus irmãos, nós precisamos melhorarmos a cada dia para, em cada momento, através das nossas experiências vividas, aprendermos todas as lições que cada uma delas tem a nos transmitir, para que a gente possa se burilar a cada momento, para que, como consequência, as nossas escolhas, a educação que nós vamos conquistando através de todos os ensinamentos que o alto procura nos enviar, inclusive das experiências pelas quais passamos, que a gente possa se burilar para que o nosso egoísmo, a nossa vaidade, tudo aquilo que não é propício para a nossa evolução, a gente possa transformar, possamos burilar, para que o uso do nosso livre-arbítrio possa ser assim cada vez mais saudável, para que nossas escolhas sejam cada vez mais edificantes, não só em favor a nós, como em favor a todos aqueles que estão ao nosso redor, observando os nossos exemplos e em favor da nossa própria vida. Que Jesus abençoe a todos e que possamos refletir com muito carinho em mais este ensinamento do Livro dos Espíritos. Muito obrigada pela atenção. Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite.
Daremos continuidade à leitura do livro 2, capítulo 1, Origem e Natureza dos Espíritos. Questão 76. Que definição se pode dar aos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e por isso são denominados filhos de Deus? Resposta dos espíritos. Meu Deus, são obras de Deus. Exatamente qual a máquina ou é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Como somos os seus filhos, pois que somos obra sua. Questão 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus, de toda a eternidade? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. É incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Pode dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Questão 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes ou são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas, repito, ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Questão 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para os outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhes poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir, senão por meio de comparações sempre imperfeitas, ou por esforço da imaginação. Questão 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio aonde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se dando tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina
e volta à massa de onde saiu? De onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que alguma coisa que teve começo possa não ter fim. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilas. O filho não compreende tudo o que seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio aprende. Dizemos que a essência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Meus amigos, muito obrigado pela atenção. Espero que essas palavras possam ser levadas para o nosso dia a dia, trazendo um pouco mais de esclarecimento e sempre sendo grato ao nosso Mestre Jesus, ao Pai Maior, por toda a oportunidade que eles nos dão de sermos espíritos um pouco melhores e um pouco mais esclarecidos. Um grande abraço a todos. Após os ensinamentos desta noite, vamos fazer nossas vibrações. Vibremos pela fraternidade e paz a toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de toda a família, pela cura e sustentação dos nossos familiares e amigos que estejam doentes, pelos presentes no Evangelho e pelo nosso lar. Pedimos, Mestre, abençoa o nosso lar, a nossa família. Faze com que haja paz, equilíbrio e harmonia em nossa casa, para que ela seja um lugar de refazimento físico e espiritual. Jesus, cada um de nós tem um pedido particular para te fazer, e neste momento silenciamos para que cada um de nós abra o coração a ti, a fim de receber tua orientação, amiga, e tua luz. Jesus amado, companheiros e amigos do plano maior, nós agradecemos a visita de amor e a sustentação que nos foi dada durante este Evangelho e pedimos que possamos estar todos juntos na próxima semana para mais uma reunião evangélica neste lar. Que assim seja.